O Sudão é um país localizado no noroeste da África, sendo limitado pelo Egito ao norte, pelo Mar Vermelho e a Etiópia ao leste, pelo Chad ao oeste e pelo Sudão do Sul ao sul, sendo que o Sudão do Sul foi separado do Sudão após o conflito que iremos falar hoje. As Primeira e Segunda Guerras Civis Sudanesas. A história do Sudão é marcada por vários conflitos étnicos. O país já teve 2 guerras civis e atualmente há 2 conflitos em andamento, um na região do sul do país e o que está sendo chamado de genocídio de Darfur. Mas antes de falar sobre as guerras civis sudanesas, é importante explicar primeiro um pouco da história do Sudão. A história do Sudão poderia ser dada em 4 partes. O Sudão Turco de 1821 a 1885, o Estado Madista de 1885 a 1899, o Sudão Anglo-Egípcio de 1899 a 1955 e o Sudão pós-colonial, que vem de 1956 até os dias de hoje. No começo da época do Sudão Turco, grande parte da região norte do país foi ocupada pelo Egito. Esse domínio se manteve por 60 anos. Quando, no século XIX, o vice-rei do Egito conquistou o sul do Sudão e ofereceu o governo do Sudão egípcio aos britânicos em 1881. Um homem chamado Maomé Hamadi liderou uma revolta com o objetivo de reconquistar o país dos egípcios. E britânicos, os Mahdistas, conseguiram dominar todo o Sudão, formando o Estado Mahdista em 1898. Os Mahdistas foram derrotados e se iniciou o Sudão Anglo-Egípcio. Após a batalha, referida como Incidente de Faz-Roda, entre os franceses e britânicos, o governo britânico fez um acordo para compartilhar a soberania do Sudão após a Segunda Guerra Mundial. Os 2 países soberanos do Sudão fizeram uma reunião para revisar o tratado. Os egípcios pediram aos britânicos que abandonassem o Sudão, mas, não obtendo resultados, em 1951, o rei Farouk do Egito se proclamou rei do Sudão, após sua queda de Grã-Bretanha. E o Egito firmaram, em 1853, um acordo que tornou o Sudão um país independente. Bom, aqui finalmente começamos a falar sobre o tema central do trabalho, que é a guerra civil entre o sul do país e o norte do país, principalmente porque o norte era de região muçulmana, enquanto o sul do país tinha uma tradição cristã e animista de expressão africana. A guerra civil se iniciou em 1956 e, após as eleições em 1958, o novo governo foi derrotado por Ibrahim Aboud, que declarou lei marcial e se autoproclamou primeiro-ministro. A lei marcial refere-se ao sistema de leis que são instituídas quando uma autoridade militar toma o controle da administração da justiça. Essa lei só entra em vigor em situações excepcionais. Contudo, o governo de Aboud não durou muito, pois foi tirado do cargo após uma revolução, assumindo o poder um conselho de Estado em 1969. Jafar al-Numeri deu um golpe militar e, anos mais tarde, negociou um cessar-fogo com os separatistas do Sul e deu-lhe certa autonomia, pondo fim à Primeira Guerra Civil Sudanesa, que durou cerca de 16 anos. Contudo, a paz provida pelo cessar-fogo não durou muito tempo, pois em 1983 o atual presidente do Sudão, chamado Numeri, tentou impor a Sharia em todo o país, inclusive no sul, onde, como já foi dito, a maioria da população é cristã e animista. A Sharia sendo uma forma de direito, leis onde não há separação entre o direito e a religião, e todas as leis do país são fundamentais na religião e baseadas nas escrituras sagradas ou nas opiniões de líderes religiosos. Essa atitude causou, como você pode imaginar,
uma grande revolta entre os cristãos e animistas do Sul, consequentemente dando início à Segunda Guerra Mundial Sudanesa, que iniciou como uma forma de guerrilhar por parte do ELPS, ou Exército de Libertação do Povo Sudanês. Em 1985, o presidente Numeri foi derrubado do poder por Suá al-Dawads. No entanto, a guerra civil continuou. Em 1989, o general Omar Onsa Al-Onar se declarou estado de emergência. Depois, o primeiro-ministro nomeou um conselho de Estado e simplesmente baniu todos os partidos políticos. Contudo, Omar Onsa não estava interessado, como seus antecessores, em apaziguar os rebeldes no sul do país, e suas atitudes acabaram apenas jogando mais lenha na fogueira. Em 1998, o governo tentou apaziguar o sul do país, dando direito à autodeterminação. Contudo, isso não surtiu efeito, pois o motivo da guerra civil não foi a independência, e sim as leis islâmicas. Em 1996, o general al-Barsi foi eleito e assinou em 2005 um acordo de paz com o Sul, pondo fim ao conflito travado desde 1983. Embora a Segunda Guerra Civil Sudanesa tenha sido terminada em 2005, essa guerra já havia durado 21 anos, deixando mais de 2 milhões de civis mortos e mais de 4 milhões de refugiados. O número de mortes de civis nessa guerra foi mais alto desde o fim da Segunda Guerra Mundial, sem contar que essa guerra havia reduzido ambas as partes norte e sul a um estado de extrema pobreza. E mesmo após este tratado, já estava em curso o chamado genocídio de Darfur, e as fronteiras entre o Sudão e o Sudão do Sul estavam tão mal definidas que isso foi motivo para uma terceira guerra que dura até hoje. Então, simplificando, a única coisa que esse tratado fez foi transformar uma guerra civil e conflito étnico em um conflito internacional.